Oi pessoal, tudo bem? Bom gente, então tô gravando essa videoaula para fazer uma discussão com vocês sobre um tópico que eu pedi que vocês fizessem uma atividade, certo? A gente tinha algumas perguntas em cima da RDC 44, que eu falo que é a Bíblia para drogaria, tá? E aí então nós vamos fazer a partir de agora uma discussão rápida de alguns principais pontos para quem for trabalhar com dispensação na farmácia e drogaria, certo? Então, farmácia, estabelecimento de saúde, é a nossa orientação, né, do Conselho Regional de Farmácia, do Conselho Federal de Farmácia, para a gente transformar a farmácia de verdade, que ela é e sempre foi, né, um comércio, e como transformar ela para estabelecimento de saúde. E aí, eu até perguntei para vocês, né, o que vocês acham, como é que a gente transforma isso. E nós chegamos à conclusão ainda em sala de aula que farmácia sim é um comércio, só que a gente tem como transformá-la em estabelecimento de saúde, apesar de vender produtos, né, dispensar os produtos. Como é que a gente pode fazer uma dispensação correta, uma dispensação do ponto de vista de saúde e não apenas um comércio? E aí, eu tive essa fala com vocês. Se você não gosta de legislação, goste, a gente vai precisar dela. Se com tantas leis ainda acontece tanta coisa errada, imagina sem as leis, né? E aí, gente, falei pra vocês e convidei vocês a começar a conhecer a RDC 44. E para isso, o nome dela, RDC 44, ela é de 2009 e dispõe sobre as boas práticas farmacêuticas em farmácias e drogarias, tá? Então, como eu costumo dizer, a RDC 44, ela é a Bíblia para quem for trabalhar em farmácias e drogarias. É ela que vai orientar o que a gente pode, o que a gente não pode, tá? E aí eu sempre discuto com vocês, pode, não pode, e o que é o real, o que deveria ser pela legislação e o que é o real que acontece, né? Então, essa legislação, ela quer trazer a farmácia como estabelecimento de saúde, o farmacêutico como um profissional de saúde, não simplesmente alguém que vende produtos, e garante o direito da população à assistência farmacêutica, toda a orientação do uso correto, do uso racional, tá? Eu vou dar um exemplo agora prático e totalmente atual. Vocês perceberam que as farmácias foram incluídas? Na verdade, elas não foram incluídas, elas já eram, pela lei. A farmácia poderia dispensar vacinas, né? E muitas farmácias não optaram por fazer isso, apesar de poder, porque existem várias regras que a farmácia tem que seguir para que ela possa realmente dispensar as vacinas. Então, algumas optam por não seguir as regras e consequentemente, não ter as vacinas. Mas agora, a vacina do H1N1, que foi adiantada no calendário, né, pelo SUS, para a gente conseguir auxiliar aí nos casos de coronavírus, né, quem for vacinado, é mais fácil o diagnóstico do coronavírus, porque exclui o H1N1, que é o vírus da influenza, e a farmácia entrou como mais um estabelecimento que se pode fazer a vacinação. Então, isso é saúde. A gente está fazendo ações que promovem a saúde e não simplesmente vendendo itens, tá? Então, aí, dentro de uma atualidade de como a farmácia pode ser, sim, um estabelecimento de saúde, apesar de vender itens, né? Então, vocês têm noção do que isso pode representar? Pra gente da farmácia é mais campo, é mais confiabilidade, tá? É mais segurança. Só que para isso a gente precisa de um conhecimento, a gente precisa desenvolver habilidades, atitudes e valores para que isso seja de saúde realmente, né? E fora isso, a questão ética do profissional, do dono da farmácia em querer fazer diferença, né? Aí, gente, eu deixei uma observação para vocês que essa notícia, ela é super recente, tá? A RDC 44 será atualizada. Por que ela vai ser atualizada? Lembra que ela é de 2019? Eu falei isso em sala de aula e volto a falar. A gente tem que ficar atento não só à lei,
mas a atualização das leis, que elas vão sendo atualizadas. A RDC 44 ela é de 2009, nós já estamos em 2020, então já tem 11 anos que essa legislação está rodando. Ela precisa ser atualizada, o mercado precisa disso. Por exemplo, vocês vão ver que tem ações que a farmácia podia fazer desde que a RDC foi lançada, e hoje a farmácia faz mais coisas que isso. Por exemplo, alguns exames a farmácia pode solicitar, e quando a RDC foi lançada, não podia ainda. Então, em breve, a gente vai ter uma atualização. Até a data de hoje, nós estamos em março de 2020, a RDC ainda não foi atualizada. Então, tudo isso que eu vou discutir com vocês é a RDC que a gente tem até hoje. Mas, em breve, já foi discutido isso, que a RDC vai ser atualizada. Então, fiquem atentos às atualizações, tá? Aí, eu deixei como uma atenção, e já tá na hora de rever essa legislação, principalmente porque muitas coisas agora já podem ser feitas, né? Tem serviços que a gente já pode fazer e na época a gente não fazia, ok? Por exemplo, um dos exames que tem sido realizados ao paciente são alguns exames locais, como algum teste de gravidez. Então tem outros exames que eu vou até falar depois com vocês que agora a gente pode fazer. Porém, ainda não está na legislação. Quando a lei for atualizada, esses novos exames, essas novas ações vão ser incluídas na atualização, certo? Bom, e aí, gente, a gente chega então nas perguntas que eu lancei para vocês, tá? São perguntas diretas, principalmente para atuação do técnico em farmácia. Então, pra gente ser bem objetivo, a lei é super complexa, tá? Então, pra gente focar realmente no atendimento que a gente precisa. Pergunta número 1. Quais são os documentos obrigatórios nas drogarias? Então, a gente tem a autorização de funcionamento, que é expedido pela Anvisa. A autorização especial de funcionamento. O que é isso? É a autorização quando a farmácia vai dispensar medicamento controlado. Dani, então não é obrigado a dispensar medicamento controlado? Não, a farmácia pode optar por dispensar ou não dispensar. E aí, por que ela vai optar por uma coisa ou outra? Depende do intuito dela. É fato que um grande público, então, tem um comércio vinculado aos medicamentos controlados. Então, a pessoa, às vezes, o paciente vai para comprar um item controlado e já pode comprar outro. Então, isso traz público. É interessante a farmácia dispensar porque ela consegue ter uma rotatividade de clientes maior, né? Porque ela está oferecendo mais produtos, porém ela não é obrigada. Só que se ela optar por dispensar medicamentos controlados, para quem não lembra aí, são os tarja preta e alguns tarja vermelha de retenção. Se ela optar, ela tem que ter um outro documento. Então não é tão fácil assim, né? Licença ou alvará sanitário, que também é expedido pela vigilância. A certidão de regularidade técnica, que é a autorização do farmacêutico de poder estar atuando. Então, aquele farmacêutico ter o CRF dele ativo, tá? Farmacêutico regularizado. E o manual de boas práticas, tá? É muito importante deixar claro uma coisa, gente. Esses documentos todos, eles não são ad eterno, tá? Eles valem, em geral, aí para 1 ano. Então, quando estiver próximo do vencimento, o farmacêutico e os donos das farmácias, eles têm que se movimentar para conseguir a atualização dele antes dele vencer, senão ele vai estar irregular. É igual o CNH, carta para dirigir. Você não vai dirigir com ela vencida. Antes dela vencer, você vai começar o processo para conseguir a atualização dela. É a mesma coisa. E uma coisa que é muito importante falar, aqui eu tenho um exemplo de regularidade técnica, tá? Esse documento, ele precisa estar visível ao público. Isso é obrigatório por lei. Então, você tem que chegar numa farmácia e ser visível a certidão de regularidade técnica, tá? Isso tem que estar fixado no local que é visível ao público. Então, agora o olhinho de vocês já deve mudar em relação a isso. Entrou numa farmácia, procura, cadê a autorização do farmacêutico de trabalhar? Tem que estar visível ao público, certo? Aqui tem um exemplo de autorização de funcionamento da farmácia, ok?
Item 2, como deve ser a infraestrutura de uma farmácia, ou seja, a lei exige quais ambientes, né, quais espaços dentro de uma drogaria, de uma farmácia, drogaria. Então a gente tem um espaço direcionado para as atividades administrativas, um espaço para recebimento, um espaço para armazenamento dos produtos, para dispensação e material de limpeza, cada um separado de outro, tá? A material de limpeza é proibido que fique armazenado junto com qualquer outro produto, ok? Então, a gente tem que ter protocolo de limpeza, telas nas janelas, apesar de que a orientação da Anvisa é que as janelas não sejam abertas, tá? Porque elas devem ficar fechadas porque o ambiente é controlado com ar-condicionado. Então a temperatura tem que ser controlada, não dá pra janela ficar aberta. Mas ainda assim a gente abre para fazer a limpeza. Só que aí deve ter tela na janela para evitar a entrada de animais peçonhentos, né, de roedores, que traz uma questão aí de falta de higiene para dentro da farmácia, isso tem que ser impedido, tá? Equipamentos de combate a incêndio, identificação de tudo. Tudo nas farmácias e drogarias tem que ter etiqueta com o que tem lá dentro. Isso faz parte da legislação, até para evitar contaminação. Sanitários, eu já vou falar melhor de sanitários, pertences dos funcionários, salas de descanso e sala de serviço farmacêutico. Vamos fazer uma observação aqui para os sanitários, pessoal? Sanitário, pergunta, é obrigado a ter sanitário dentro da farmácia? Não. Nossa, Dani, mas e o funcionário? Ela só é obrigada se ela for uma farmácia de rua, que ela tá no meio da rua. Aí é obrigado a ter sanitário para funcionário. Para paciente, não é obrigado. Agora, se essa farmácia ela estiver dentro de uma galeria, de um shopping ou de um mercado que tenha, assim, dentro de um espaço que tenha o banheiro dentro daquele espaço, vamos pegar o shopping, por exemplo. Uma drogaria que está dentro do shopping. Não tem os banheiros do shopping? Então a farmácia fica desobrigada a ter banheiro lá dentro. Por quê? Porque o funcionário pode sair da farmácia e utilizar o banheiro do shopping, tá? Assim como dentro de uma galeria que tem a farmácia e tem o banheiro de acesso ali para os funcionários daquela galeria, daquele shopping, daquele mercado, tá? O que não pode e aí eu vou falar dentro da parte de Ministério do Trabalho, o dono da farmácia ou o superior não pode limitar as idas ao banheiro e nem reclamar caso se vá ao banheiro, tá? Que isso é contra qualquer orientação de trabalho, tá? Você não pode ser limitado na questão orgânica do ser humano, tá? E aí a gente pede, então, lógico, discernimento de todo mundo. Também vai ficar indo muito ao banheiro que você dá essa margem aí de abertura, mas o teu superior não pode, você não vai ao banheiro agora, você só vai ao banheiro tal hora, não pode funcionar dessa forma, tá? Que fique claro isso, certo? 3. Quais as regras para descarte de produtos e matéria-prima? Então, gente, deixa eu ir direto aqui, ó, vamos lá, depende da sala. Então, se a gente tiver na sala de injetáveis, que é a sala de atendimento farmacêutico, lá dentro não vai fazer injetável. Então, você vai, imagina, abrir uma ampola, ter acesso a medicamento, ter acesso a uma seringa, a uma agulha. Então, esse material, ele é contaminante, certo? Esse material que é contaminado, ele tem que ser descartado no saco branco leitoso ou no descarpaque. Então, saco branco leitoso, se for um material contaminado, por exemplo, um algodão com sangue, aí é no saco branco. Agora, se for a agulha, não adianta eu colocar no saco branco, um saco qualquer que seja, porque vai furar. Então, contaminados que sejam perfuro-cortantes, pérfuro, perfura, cortante, corta. Esses tem que ser no descarpaque. E aí, esse material, por ser contaminado, é uma empresa especializada que vai realizar a coleta, tá? Não pode ser descartado para que a prefeitura recolha. E aí essa empresa recolhe esse material, isso
é contado por peso e a farmácia, ela paga essa empresa terceirizada para recolher esse material. E essa empresa terceirizada contratada, ela vai tratar, descontaminar e aí sim aterro sanitário, tá? Agora, os produtos que não são infectantes, eles vão para saco preto, igual o nosso lixo comum de casa. Então, as áreas administrativas, elas não precisam do saco branco, se não tiver nada que seja infectado. O certo desse saco preto era a gente olhar o que é reciclável, o que é papel, o que é vidro, para fazer o descarte de coleta seletiva. A gente sabe que não é todo lugar que funciona. Nós vamos falar desse tópico de descarte em aula específica, que tem muito mais coisas pra gente aprofundar. Por hora, pensando em drogaria, a gente vai pensar em sala de injetáveis que tem produtos contaminados, e aí tem que ter o saco branco leitoso e o descarpaque, mas papel que eu abri a seringa, o plástico, esse material ele não é infectante, então ele é saco preto. Saco preto comum é a prefeitura que recolhe e vai para aterro sanitário, tá bom? Devia de verdade ser separado por coleta seletiva, mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitos locais. Percebam que só vai pro... Olha a diferença. Tudo que é infectante precisa passar pelo tratamento para depois ser descartado, porque todo material infectante ele contamina o meio ambiente, certo? Então, a sala de injetáveis tem que ter os dois. O saco preto para aquilo que não é infectante e o saco branco e descarpaque para aquilo que é infectante. E as salas administrativas, que é mais papel, né? Aí é só o saco preto, ok? Resumindo, locais administrativos, saco preto. Local de atendimento farmacêutico, que é a sala de injetáveis, tem o saco preto para aquilo que não é infectante e o saco branco leitoso para que é infectante. Muito bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Quais as regras gerais para armazenamento? Então, a gente já conversou um pouquinho sobre isso lá na aula, quando a gente falou de ciclo da assistência farmacêutica. Lembra que tem a etapa de armazenamento? Muito bem, então, a gente tem os armazenamentos, o geral, que é tudo aquilo que fica em prateleira, que é temperatura controlada. Olha nesse caso aqui, olha os MIPs aqui, ó. Estão do lado de fora, tá? Lógico, tá perto do balcão, com acesso ao funcionário, mas ainda assim é autosserviço. O paciente, se ele quiser entrar aqui, pegar e sair, ele faz isso, tá? Então, o primeiro local é medicamentos de armazenamento geral, prateleiras. Ok? Prateleiras, essa é outra. Olha os MIPs. Para dentro ou para fora, nesse caso também para fora, ó. Ele tá no balcão, percebe? Mas é autosserviço, ó, tá aqui para fora. Se esse cartucho tivesse virado para dentro, ele estaria para dentro do balcão. Então lembra que MIPs podem ficar hoje para dentro ou para fora, conforme a orientação do farmacêutico. Medicamentos controlados, armário fechado com chave de posse do farmacêutico. E aí, lembrando que essa chave é muito relativo, né? A gente ficar com a chave na mão, abre armário, fecha armário. Mas isso é o que a lei tá pedindo. Ó, os tarja preta, são tarja vermelha com retenção de receita, ok? Armário fechado. Mais de perto. Sim? Armário fechado. Os termolábeis é aqueles que precisam de temperatura controlada. E qual que é a temperatura controlada de termolábio? Medicamento que fica em geladeira. Pode responder aí que eu tô ouvindo. Isso aí, gente. 2 a 8 graus Celsius. Não me surta e não esquece. Armário, geladeira, medicamento termolábio, de 2 a 8 graus. E aqui um exemplo, então, de a tabela de controle, aqui o máximo e o mínimo, e a atual é o funcionário que anota, certo? Os HPPCs. HPPC, né, produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos. Geralmente eles ficam nas prateleiras altas, autosserviço e nas gôndolas, ok? Autosserviço.
Aqui nós temos um layout para vocês entenderem. Aqui a entrada, as gôndolas baixas no centro, as estantes altas no canto. Se a gente põe uma estante alta no meio, a gente fecha a passagem, a gente fecha a visão, tá? Então isso não é comercial. O balcão de atendimento e aqui os medicamentos para estoque. Aqui os medicamentos de prateleira e aqui a sala de estoque. Nós temos um erro aqui. Tá vendo a sala de aplicações? Se é a sala de injetáveis, né? Acho que alguma vez na vida vocês já passaram por uma sala de injetáveis. Olha a entrada. A entrada tá por dentro do balcão. Isso é errado. Porque aí a pessoa, o paciente, ele tem acesso aqui, ó, aos medicamentos. Isso é errado. A porta deveria ser aqui, sem passar por dentro do balcão. Aqui, mais um layout, tá? Não foge muito de farmácias tradicionais, tá? Balcão, aqui os de prateleira, as gôndolas e prateleiras baixas, prateleiras altas e lá dentro o controlado. Tá? Mais um layout para vocês verem, para dentro do balcão, os para fora e os funcionários. Certo? Mais um layout, aqui os HPPCs, né, nesse centro ou nas prateleiras altas, em autosserviço. Ok? Então, aqui algumas fotos de organização. A gente sempre organiza por ordem alfabética, tá? Aqui os HPPCs. Sempre virados com a embalagem para frente, o rótulo para frente para visualização, melhor visualização e facilitar a dispensação. Ok? Pode ser organizado por referência, genérico e similar. Depende muito da rotina da farmácia, mas a ordem alfabética é a organização geral, é regra geral. Certo? HPPCs. Idealmente, isso é questão de organização, pessoal, porque nesse ponto dos HPPCs, a farmácia ela acaba sendo trazendo os mesmos produtos que o mercado, concorda? Então, se o paciente não comprar na farmácia, ele vai comprar no mercado. Então aí é uma questão de você pensar numa estrutura que facilite isso mesmo, né? Então, se você deixou a fralda aqui, coloca o lenço umedecido do lado, que fica mais fácil. A mamãe acabou de ter bebê, tá perdida, não lembra das coisas, é mais fácil você ajudar nesse sentido. E se ela precisa de um item, ela já lembra de outro que tá ali perto. Então, a sessão infantil, põe tudo perto o que precisa. Sessão mulher, coloca tudo perto o que precisa. Como esse exemplo aqui. Ó, enxaguatório bucal, pasta de dente e escova de dente. Tudo que são produtos de linha similar e que são usados assim em associação, né? E aí isso facilita a dispensação e facilita a venda. E nesse ponto, aí a gente vai acabar estimulando nesse sentido, né? O que a gente precisa tomar muito cuidado é na venda dos medicamentos e não fazer empurroterapia. E aí é fazer a venda controlada e a venda consciente, dispensação consciente. Agora, itens de HPPC, a gente está competindo aí com o mercado. Ok? E aí, então, uma organização correta, pensando, olha, as etiquetas viradas para frente, não tá nenhum medicamento armazenado direto no chão, nem direto no teto. Lembra dessas organizações que a gente discutiu por cima? Tá? Olha os pallets, mesmo nos armários, olha os pallets aqui, para não estar em contato direto. Etiquetas sempre viradas para frente. Logística. Certo? E alguns absurdos que a gente vê, essas são denúncias relacionadas à agência de vigilância. Uma farmácia indiana. E a organização de uma farmácia. Essa foto ela é muito conhecida,
né, pela organização ou a falta dela, lembrando que cada país tem uma fiscalização. Então, não é que lá tá fora da fiscalização. A fiscalização de lá é outra, as regras são outras. Vamos lá. Alguém consegue encontrar pra mim um produto aí? Tá por ordem alfabética? Não tá armazenado no chão? Tá respeitando todas as nossas ordens de organização? Até um negócio, né? Pra mim isso aqui parece uma casinha de pet. Sabe aquelas caixinhas de transporte? Ok? Então nós temos sobre o armazenamento. Nós temos armazenamento geral, prateleiras. Armazenamento de produtos controlados, armário fechado com chave. Armazenamento de termoláveis, geladeira 2 a 8 graus. HPPC, autosserviço. Prateleiras e gôndolas. Prescrição, caminhando aí para o final da discussão, prescrição. A prescrição tem que ser legível, não pode ter rasuras, tipo o médico riscar um produto, não, tem que pegar outra prescrição. Tem que ter identificação do usuário, modo de usar a posologia, duração do tratamento. O que é isso, gente? Assim, tomar um comprimido por via oral a cada 12 horas por 7 dias. Isso é a posologia completa, como tomar com todas as orientações. E data e emissão, data que foi prescrito, assinatura e identificação do prescritor, ou seja, assinatura e identificação do médico. Gente, tá escrito em algum lugar que tem que ter carimbo? Não. A lei não exige carimbo na prescrição. Dani, não? Não, a lei não exige o carimbo. Ela exige a assinatura e a identificação. Então, se na prescrição tiver o nome do médico, o CRM do médico e tiver assinado, a gente aceita. A lei não exige carimbo. Mas por que eles põem carimbo? Mais fácil, né? Já bate carimbo, tá todas as informações ali, eles já rabiscam, né? Assinam. Então é mais rápido, mais prático, mas não é exigência, tá? Eu coloquei uma aqui só para vocês verem alguns absurdos. Losartana tem a posologia? Não, essa prescrição não seria aceita. Hidroclorotiazida não tem. Dani, tem aqui, ó. Vamos ler o que tá escrito? Foi orientada como tomar. Pare de perder tempo com picuinha. Grato. Esse foi o recado do médico a nós da farmácia. Sim, essa prescrição não é inventada, não fui eu que fiz, essa prescrição foi denúncia, tá? É um absurdo, um desrespeito à nossa profissão, enquanto a gente orienta que a gente tem que trabalhar em conjunto para o bem maior que é o paciente, existem alguns absurdos que sim acontecem, essa prescrição foi denunciada, tá? Então ela tá fora porque não tem posologia e esse absurdo ético aqui. Essa aqui não tem identificação do paciente, então essa também não seria aceita. É obrigatório ter o nome do paciente, não necessariamente o endereço, por exemplo, mas o nome tem que ter. E aqui não tem assinatura do médico, tá vendo? Só tem a data. Então tem que ter um cabeçalho, tipo, da onde a prescrição tá vindo, tem que ter o nome do paciente, tem que ter se é via oral ou não, ou via tópica, o nome do medicamento, a miligrama ou grama dele, quantos, e a posologia embaixo. Tomar um comprimido por via oral a cada 12 horas por 7 dias, por exemplo. E não é necessário o carimbo. Tá? Aqui eu deixei para vocês um exemplo ideal, ó. A orientação, tá? A orientação cabeçalho, o nome da paciente, cipro, 500 miligramas, uso interno, 14 comprimidos. Tomar um comprimido, ó. Tudo escrito por extenso, isso a lei também exige. Porém, se alguém já viu uma prescrição dessa, me mostra, me manda que eu vou pôr na aula. A gente quase não encontra. Então, se tiver um CP, a gente vai aceitar. Um CP, VO, via oral, a cada 12 horas por 7 dias.
Então, se tiver abreviações, a lei é muito clara que ela não aceita as abreviações, mas a gente vai dispensar. Agora, a lei é muito clara que tem que ter o nome do paciente, esse tem que ter. Tem que ter o nome do médico, esse tem que ter. E se tiver, porventura, alguma dúvida sobre a posologia, não dispensar. A gente tenta entrevistar o paciente, ver quais são os seus sintomas, o que você tem, para ver se a gente entende a letra do médico. Mas vai de um por um dentro da drogaria, olha, você entendeu? Você entendeu? Não conseguiu? Não dispensa, não coloca a vida do paciente em risco. A orientação é ligar para o médico para tentar entender o que está escrito na prescrição. E, se necessário, pedir para o paciente voltar e trocar. Ah, Dani, mas ele não vai voltar. Eu concordo. A gente pode perder um cliente, sim. Mas a gente perde um cliente e não perde a vida dele, tá? Então, a orientação, se não entender, a gente tenta várias vias para entender o que o médico escreveu. Se não conseguir entender, ligar para o médico. Ou, se a posologia a gente achar que tem, ou tá uma dose a mais, ou tem alguma coisa errada ali, ligar para o médico também. Nunca adivinhe o nome do medicamento. Atenção farmacêutica. A gente já discutiu um pouquinho de atenção, não confundir atenção com dispensação. A dispensação é só entregar o paciente, o item, né, o medicamento. E a atenção farmacêutica é o conjunto de orientações que a gente dá. Então, o ideal é a dispensação com atenção farmacêutica. E aí, gente, simplificar ao máximo para o paciente. Cuidado com 2 vezes ao dia. Cuidado com 12 em 12 horas. Por que 2 vezes ao dia? Porque se eu tomar às 8 da manhã e às 9 da manhã, eu tomei 2 vezes ao dia. Concorda? Então, não tá de fato certo. 12 em 12 horas. Tem gente que não consegue contar. Não é preconceito, isso é uma realidade. A gente tem que facilitar. Gente, pega uma outra frase. Se vocês tiverem que desenhar, se tiver que dançar, se tiver que fazer qualquer coisa para o paciente sair orientado da sua mão, você vai fazer. Porque senão, coitado do paciente vai chegar em casa e ele continua com dúvida. Às vezes ele sai do médico com dúvida, ele vai tirar a dúvida com a gente. Então, faz de tudo para simplificar na atenção farmacêutica. Sempre fazer o feedback. O que é o feedback? Explica, explica, explica. Aí você fala assim, você entendeu? Ele fala, entendi. Aí você olha pro paciente e fala assim, então me explica como que você vai tomar. É o que a gente faz com o aluno. Então me explica. Aí, a hora que ele vai explicar, a gente vê se ele entendeu ou não, tá? Tem paciente, gente, que a gente não vai conseguir atingir. Tem paciente que não quer. Tem paciente que fala, não, já tomo faz tempo. Às vezes faz tempo que toma errado. E aí, é um limite de atuação que a gente tem. Faz parte. O paciente, ele é corresponsável pelo tratamento. Ele tem a responsabilidade dele. Se não quiser usar, ele não vai usar. Se não quiser fazer certo, ele não vai fazer. Aí você vai na hora do atendimento sentir. Voltando aqui então. 2 vezes por dia não é legal. 12 em 12 horas não é legal. 7 e 19 menos ainda. Porque 7 ele entende. 19 tem gente que não entende. O que são 19 horas? Uai, Dani, então qual que é o certo? Manhã e noite. Exemplo. Vamos tomar 2 vezes ao dia? 7 da manhã, 7 da noite. 10 da manhã, 10 da noite. Então, sempre utilizar manhã e noite. 3 vezes ao dia, 8 e 8 horas. Também não, cuidado com 23. 7 da manhã, 3 da tarde e 11 da noite. 6 em 6. 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Esse é o ideal. E prestar os esclarecimentos, né? Os horários, como que eu tomo, onde eu armazeno, vencimento, doação, problemas. Todo grupo de orientações é atenção farmacêutica perfeita. E use a criatividade, tá? Sol para mostrar amanhã, lua para mostrar a noite, só tem um cuidado. Tem uma história muito conhecida na área da farmácia que é a seguinte. Isso são adesivos que algumas drogarias têm, o SUS faz muito isso já. Cola o adesivo para ajudar o paciente a se orientar com os horários. Só que aí você põe um sol lá de manhã. E aí, amanheceu chovendo. O paciente não toma. Ué, não tem sol? Não ri. E não julga. Isso é possível.
Ué, gente, ele falou pra tomar quando tem sol, mas não tem sol hoje, então eu não vou tomar. Isso é realidade, não é exagero, acontece. Então vamos tentar facilitar ao máximo e assim, uso racional do medicamento. Tá? Outros adesivos possíveis. Olha uma orientação que bacana. O medicamento, a organização do horário e a carinha do medicamento. Esse aqui não é nem de drogaria, esse aqui foi feito pelo SUS, tá? Qual que é, para ele não confundir a embalagem. Ó, esse produto de aluno. Organização, manhã, tarde e noite. Organização de tato. Isso é um exemplo de atenção farmacêutica, tá bom? E aqui, já indo para uma questão mais organizada, é uma ficha de atendimento. Certo? Cliente recebeu o medicamento, teve orientação, atenção farmacêutica, ele vai passar no caixa. E aí, gente, tem os sistemas mais diversos de dispensação, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês. O funcionário que está no caixa, ele vai digitar ou ele vai passar o código de barras e aí vai sair o preço. Se for algum programa do governo, é colocado desconto na hora do caixa. Às vezes ele pede aí o RG, o CPF da pessoa. Um outro exemplo. Ok? E aí cada farmácia trabalha com um programa. Serviços farmacêuticos era o nosso último item. Então, quais serviços farmacêuticos aí vai de encontro à farmácia ser estabelecimento de saúde, ok? Então, quais os serviços farmacêuticos que pela legislação, pela RDC 44, a gente pode fazer? Quais são eles? Atenção farmacêutica domiciliar. Perdão. Atenção farmacêutica domiciliar. O farmacêutico vai fazer algum atendimento dentro da casa do paciente. Aferição de parâmetros fisiológicos. Então, a aferição de pressão arterial é possível, sim, é autorizado, desde que o aparelho seja calibrado e a farmácia tem que apresentar para drogaria, para Anvisa, o certificado de calibração desse aparelho, tá? Se não, a farmácia não vai fazer. Então muitas farmácias, Dani, muitas farmácias não fazem, então não pode. Pode. Só que a farmácia, muitas vezes, ela não quer ter todo esse rigor de fazer a calibração, então ela opta por não oferecer o serviço, tá? E uma coisa, vamos lá. O nome do aparelho. O vizinho fala aparelho de pressão. A gente fala esfigmomanômetro. Repete aí. Esfigmomanômetro, tá? Se você estiver falando com o paciente, você vai falar pra ele assim, ó. Ele fala assim, você afere pressão? Você tira a pressão? Fala assim, faço sim. Peraí que eu vou pegar o esfigmomanômetro. Você vira as costas do paciente da linha, vai embora. O que você vai pegar? Você vai falar com o paciente na linguagem mais simples, mais que chegue no paciente. Você vai pegar o aparelho de pressão. Mas se você estiver conversando com alguém da área, o nome correto é esfigmomanômetro. O termômetro, sim, podemos fazer temperatura. O glicosímetro, que é o aparelho de medir glicose, então aquele que fura o dedinho, coloca a fita no aparelho e vai ver a taxa de açúcar, glicose no sangue, a gente pode fazer. E os injetáveis. Lembrando que os injetáveis tem que ser autorizado, os serviços farmacêuticos, né, inclusive o injetável, tem que ser autorizado pelo farmacêutico, tem que estar na sala de injetáveis, tem que estar uma autorização com o seu nome e de quem for autorizado pelo farmacêutico a fazer. Se o seu nome não tá lá e você faz o injetável, isso de verdade está contra a lei. O correto é que esteja o nome de todas as pessoas autorizadas a fazer injetável, ok? E aí, qual que é o correto? Depois de ter feito qualquer um desses serviços, e perfuração do lóbulo auricular, que lóbulo é isso aqui da orelha, então colocar o brinco, desde que seja com revólver, tá? Não pode ser com nenhum outro aparelho, senão não é autorizado.
é obrigado, assim, pela lei, tem que ser entregue um documento para o paciente, em 2 vias. Uma via fica na farmácia, como um serviço prestado, e uma via devolvida ao paciente. Declaração de serviços farmacêuticos. Esse é um papel que o farmacêutico ou o atendente, quem atendeu esse paciente, ele vai anotar tudo que foi feito, qual serviço foi prestado e os valores. E esse documento, o paciente pode levar para o médico depois para dar subsídio para o médico fazer o diagnóstico. Nós, farmácia, a gente não diagnostica, tá? Mas a gente dá subsídios para o diagnóstico, certo? E aí, então, o certo é, depois de algum atendimento, mesmo que o paciente foi orientado, ele deveria receber sim uma ficha com o atendimento que foi feito, tá? Isso pela lei. Aqui tem um outro exemplo. Esse aqui, olha que bacana, tem até os valores de referência, tá? Vocês concordam comigo que você dá um documento desse, você conseguir orientar esse paciente, isso traz a farmácia como estabelecimento de saúde? Não é só vender alguma coisa, eu estou prestando um serviço para o paciente, tá? E aí, gente, lembra que eu falei que a RDC 44 vai ser atualizada? Uma das atualizações, porque, ó, quais os serviços a gente pode fazer, então? Atenção farmacêutica domiciliar, fazer aferição de pressão, de glicose no sangue, lóbulo e os injetáveis e temperatura. Agora, a ideia é que seja ampliada a lista de serviços, como, por exemplo, com alguns testes rápidos, que a gente vai poder fazer o teste rápido para alguns exames na drogaria, tá? Até agora isso não é legislação ainda, mas na próxima atualização já vai ser o que vai entrar. Então esse aqui, ó, o congresso do ano passado, o congresso farmacêutico, teve muita discussão sobre farmácias que já estão fazendo isso. E essa aplicação, lembra da lei 13.021, que é de 2014, que fala que farmácia é estabelecimento de saúde? Então, depois dela, ó, é 2014, nós estamos em 2020. Depois dela, muita coisa já melhorou. E aí, como é que tá isso na farmácia? Olha os serviços que as farmácias já estão fazendo. Perfil lipídico, exame de dengue, chikungunya e zika, hepatites, TSH, exame de tireoide, PSA, que é o exame de câncer, identificação pelo sangue, HIV, vacinas, beta-HCG, que é o exame para testar gravidez. Isso a farmácia já está fazendo. Esses dados, ó, mais de 2.000 farmácias de julho de 2019, tá? Então a gente já tá fazendo isso já é uma novidade e dentro em breve a gente vai dar mais subsídio ainda. Você concorda que isso é trazer saúde? É a gente fazer uma ação de saúde muito mais do que só vender o medicamento? E aí sim a farmácia começa a pegar outro olhar, que não só comércio e sim estabelecimento de saúde, tá? Então fiquem atentos de novo à legislação, que esses novos serviços vão encaixar aí na próxima atualização. Olha que bacana, Dani, mas eu nunca vi isso. É o consultório farmacêutico. Nunca vi isso acontecer. Ó, desde 2017, o número de farmácias com serviços farmacêuticos cresceu em 212%, tá? O que significa isso? As farmácias estão aumentando os serviços, olha que bacana. E não só vender. E aí sim, a gente vai ser um dia cada vez mais estabelecimento de saúde. Aqui eu coloquei algumas fotos. Dentro da sala de injetáveis, a gente tem que ter um quadrinho de aviso, né, com os nomes das pessoas, pia com água corrente, torneira de acionamento automático para você não ter que pôr a mão e contaminar. Toalha tem que ser toalha de papel, não pode ser toalha de pano por contaminação. Álcool 70, tem que ser sabonete líquido, não pode ser sabonete em barra pela contaminação, tá? Tem que ter o Descarpac, lembra? Coletor de pérfuro cortante. Para luvas, seringas, né? As luvas vão no saco branco, que aí a luva não é pérfuro cortante. Aqui, deixei uma foto para vocês. E um detalhe, né? O que tá de errado nessa lixeira? Ela é uma lixeira que você encaixa, você vai ter que pôr a mão. A lixeira tem que ser com pedal, pra gente não ter contaminação mesmo, tá? Ó,
toalha de papel, sabonete líquido, o Descarpac, que tem que estar no máximo até aqui, cheio. Não pode estar cheio até aqui, porque aí pode ter uma seringa, uma agulha aqui apontada, e aí isso é risco de acidente, tá? É até aqui o máximo de utilização. Aqui a pasta de procedimentos. Ah lá, lixeira com pedal, tá certo, Dani? Tá errado. Ué, mas ela tem pedal. Tá, mas o pedal tá quebrado, ou seja, você vai ter que ir com a mão do mesmo jeito. E aqui, gente, já indo para uma atualização, uma sala de serviço farmacêutico mais moderna, que essa é a nossa analógica daqui pra frente, né? Olha aí um serviço farmacêutico, olha o documento de serviço farmacêutico. Tá fazendo uma aferição de pressão, concorda? Recebeu o documento. Tá? Olha que sonho de organização. É um consultório farmacêutico mesmo. Sonho. A gente só faz subsídios na atenção farmacêutica, ou seja, a gente dá os resultados, a gente não fala, olha, você tá hipertenso, olha, você é diabético, não. E aí, finalizando aqui como um comentário, produtos que não podem ser disponibilizados, a gente não pode ter medicamento fora da farmácia ou da drogaria, isso é proibido. Ó, uma máquina de Xerox, e olha o que tem em cima. Isso aqui foi denúncia, tá? Isso aqui é uma farmácia. Chips, não pode. Sorvete, não pode. Refrigerante, não pode. Dani, mas se não pode, por que que tem? Aí que tá. Eu vou trazer essa discussão de novo quando a gente retornar em aula, mas é o seguinte, gente. Não pode. Mas a farmácia, então a lei, a RDC 44, ela fala que você só pode dispensar numa drogaria aquilo que tem a ver com saúde, ou seja, medicamento, os correlatos e HPPCs, só. Suplementos que tem a ver com saúde, sim. Agora, chips tem a ver com saúde? Sorvete? Refrigerante? Não. O que as farmácias fazem? Elas entram com uma liminar na justiça para conceder a autorização de vender esses itens por 3 meses. E tem juízes que dão um ganho de causa. E aí as farmácias... Por quê? Você tem algum interesse? Fica aí na criatividade de vocês. E aí as farmácias conseguem uma liminar. E aí se vier a Anvisa, naquele período que ela tem a liminar, ou seja, ela tem autorização para dispensar aquele item, e a Anvisa chegar lá, se tá dentro do prazo da liminar, ela tá, assim, correta pela lei, certo? Mas a verdade é que tem farmácias que optam, às vezes, por receber a multa, por estar fazendo ou dispensando coisas que não podem, mas enquanto até chegar uma fiscalização, ela já vendeu, vale para ela pagar a multa. Infelizmente, é isso que a gente tem, mas na realidade não pode, então pela legislação não pode. Pessoal, é isso, um resumão muito rápido dos principais pontos da legislação, com os pontos que eu pedi para vocês pesquisarem, tá? E fica aí a nossa reflexão. Farmácia é um local de proteção, recuperação da saúde, onde o compromisso com a ética, com a saúde da coletividade tem que superar o caráter comercial. Tem como ganhar dinheiro? Tem. Tem como sobreviver com dinheiro na farmácia? Tem, mas é fazendo o correto, utilizando protocolos éticos, protocolos corretos e fugindo aí da hipoterapia. O negócio presta um bom serviço, presta um bom atendimento, faz uma boa atenção farmacêutica, vamos ver se o cliente não volta, vamos ver se o paciente não volta, tá bom? É isso, pessoal, e a gente se vê em breve em sala. Obrigada.